Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um filme aqui que me marcou muito na época e deu medo em mim, talvez dê até hoje um pouquinho, que é Espíritos, a Morte está ao seu lado. Adoro esses subtítulos em português, né? Dão muito impacto. É um filme de 2004, dirigido pelos irmãos Pang, não sei se é assim que se fala. Ele faz parte daquela leva de filmes de terror sobrenatural. Ele foi gravado no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde essa onda era muito forte e foi um dos filmes orientais que ganhou muito espaço, né, no cinema mundial. E assim como muitos títulos estrangeiros, ele ganhou vários remakes americanos, porque eles têm essa necessidade de fazer remake para o pessoal de lá não precisar ler legenda. Não foi muito bom. Também teve um remake indiano, acreditem se quiser, que também foi bem fraco, por sinal. Eu não cheguei a ver, só pesquisei, não vou me atrever a ver. Nada contra Bollywood, mas acho que não merece meu tempo, né? Sinto muito. Não vou ver nenhum americano também, mas eu tô me justificando muito, né? Fato é que esse filme marcou aí uma geração, talvez, que goste pelo menos de terror, e não tem para que reassistir em outras nacionalidades, né? Igual aquele Speak No Evil, eu me recusei a ver o americano, mesmo as pessoas falando que é muito bom. Acho que eu vou dar um tempo, né? Eu vou esperar para ver. Mas enfim, vamos voltar pro filme. Nesse filme a gente tem a impressão que eles tentam reciclar muito do que já deu certo em relação a filmes de terror, mas eles acabam conseguindo tirar algo muito original desse filme, com sua própria identidade. O grande diferencial aqui, e que talvez já seja clássico na internet, são as fotos de espíritos, né? Não necessariamente as pessoas tentando registrar espíritos em fotos, mas elas aparecendo como intrusos em fotos que eram para ser simplesmente recordações. Fotos no sentido em que existia uma época em que cada clique contava e você precisava que a foto fosse perfeita e você não iria ver essa foto saindo na hora, né? Só após revelar. Então, os fantasmas, eles tinham muito mais poder de trollar a pessoa e estragar a sua foto na época. A trama acompanha Tum, desculpe se a pronúncia não for Tum, se for Tan, vai saber. Mas ele é um fotógrafo. Em uma certa noite, ele atropela uma garota junto de sua namorada. E como bons condutores, eles fogem sem prestar socorro. E a partir daí, manchas, figuras estranhas começam a surgir em praticamente todas as fotos que eles tiram. E de início, o casal acredita que é o espírito da garota que atropelou eles. E de início, o casal acredita que é o espírito da garota que eles atropelaram, que faria perfeito sentido. Porém, trata-se de uma história muito mais antiga do que isso e pessoal. E reassistindo hoje, você consegue entender por que ele fez tanto sucesso na época. Ele, de fato, é muito criativo no que diz respeito a aparições sobrenaturais e explora diferentes formas de manifestações delas. O uso do flash na câmera é muito legal, porque cada clique pode ser uma possível manifestação de um espírito. Então, cada flash é uma tensão, de verdade. E o filme brinca um pouco com essa sensação de espaço e percepção das coisas. Tem algumas fotos que você simplesmente vê movimento, estilo Harry Potter, sabe? O espírito se movendo na foto. Já outras não funciona bem assim, é apenas algo que você consegue ver de fundo, fugindo um pouco do enquadramento, de forma mais sutil. E existe uma espécie de clima meio surreal também, como uma aparição no corredor, uma percepção diferente, que é uma tentativa de explorar um pouco de uma simbologia que tem na Ásia sobre o número 4. Não sei se em toda a Ásia, mas algo do tipo. E visualmente a atmosfera ela é muito legal. Eu sempre gostei daquelas salas de revelar com aquela luz vermelha. E isso cria uma tensão também, uma expectativa, sei lá, uma atmosfera opressiva mesmo. E o restante do filme ele tem uma coloração meio esverdeada que talvez possa incomodar, mas ao mesmo tempo faz muito sentido com a lógica que o filme passa. É uma perspectiva como se o olhar do protagonista estivesse constantemente contaminado. O filme é de terror, mas é quase como se fosse uma investigação policial, sabe? A Jane, que é a mulher do Tom, ela tenta investigar cada vez mais as origens e descobrir o que de fato é esse espírito e por que não deixa eles em paz.
E aos poucos essa verdade vai surgindo, especialmente quando a gente se depara com uma foto de formatura, onde essa presença aparece misturada com alguns estudantes. Vale ressaltar que esse filme ele tenta tocar numa camada que se chama fotografias espíritas, né? É um fenômeno que muitas pessoas acreditam ser reais, e tem até uma cena onde especialistas mostram imagens supostamente autênticas, e isso dá uma camada extra de realismo para o filme. Mas o ponto mais forte da história não é o susto, é o protagonista. E a partir daqui eu vou ter que entrar numa área de spoiler, e caso vocês não continuem mais vendo, eu peço gentilmente que vocês se inscrevam no canal, curtam, e isso ajuda demais, tá bom? Agora vamos para o que interessa, que é o protagonista, o Tum. Bom, o Tum começa como vítima da situação, e aqui deixa eu me explicar, né? Porque ele atropela sem prestar socorro. Mas na história mostra que ele é vítima de uma perseguição de espírito. Pode ser por vingança, pode ser que não, mas fato é que ele é uma vítima. Vocês entenderam, né? Enfim, só que conforme o filme vai nos apresentando certos flashbacks, essa situação ela vai se alterando. E a gente vê que no passado, o Tum ele teve um relacionamento com uma garota meio que escondido, e dado momento ele permitiu que os seus amigos eles humilhassem essa garota para não entrar mais em detalhes, né? Então foi algo bem pesado, o filme mostra isso, e a gente acaba mudando de perspectiva, porque você passa mais da metade do filme torcendo pro cara para ele conseguir resolver isso, e depois você acaba meio que torcendo para que ele se ferre muito, que ele talvez mereça ser assombrado. Diferente de outros filmes de terror, o espírito aqui ele não age aleatoriamente, não é algo por impulso. Ele tem, na verdade, um objetivo muito claro. Ela quer expor a verdade, principalmente para Jane, né, que é a namorada dele. E o clímax desse filme é uma das reviravoltas mais marcantes dos filmes de terror dos anos 2000, porque o Tum, ao longo do filme, ele reclama constantemente de uma coisa: dores no pescoço. E nos é revelado através de uma Polaroid que esse espírito estava o tempo todo pendurado em seu pescoço, fazendo todo esse peso e gerando essa dor. Porque ele estava basicamente sentado nos ombros do cara. E tem uma metalinguagem aí, né? Como se ele estivesse carregando o peso do que fez no passado por todo esse tempo. Pelo menos é da forma que eu interpretei. E o desfecho desse filme é ainda mais sombrio. Eu diria que justo, talvez. Ele continua debilitado, internado e debilitado. E nos é mostrado no reflexo que o espírito está ali, sem tempo para ir embora, para sempre. Bom, espíritos, a morte está ao seu lado. Ele tem alguns elementos que talvez tenham envelhecido mal, mas continua sendo muito bom. Ele é criativo, tem uma atmosfera única e constrói muito bem a ideia central do filme. No final das contas, é um filme sobre culpa, consequências do que você fez no passado e coisas que a gente tenta esconder, mas as fotografias sempre estão lá para mostrar o que aconteceu e você não consegue fugir disso. Então, esse foi o filme. Eu quero trazer mais aqui. Considerem seguir, se inscrever aqui no canal, deixe o seu like e até a próxima. Valeu, falou!